Pessoal, pode parecer meio besta, né? Porque quem já conhece a eletrônica, fala, pô, esse cara tá falando só coisa que eu já sei. Bom, pessoal, então, como sempre, todos os meus vídeos aqui eu gosto de explicar, né, como funciona. E eu vi muitos comentários aí nos vídeos que eu coloquei, que o pessoal, pô, tô começando agora com eletrônica, não entendo nada, quero aprender e tal, não sei o quê. Então, se você for fazer cursos por aí, né, que eu já vi muitos por aí, eu mesmo fiz curso, tem muita teoria no meio disso. Às vezes até desanima de pensar. Então, eu vou fazer assim uma explanação, um negócio bem básico mesmo, para vocês verem como funciona, ter uma noção do que é. Para um dia, quando você for fazer um curso de eletrônica, você já tem noção daquilo que está falando ali, né? E às vezes chega lá, vomita um monte de forma, um monte de coisa, e fala, putz, não é isso que eu queria. Bom, primeira coisa que nós vamos começar hoje aqui vai ser com relação à eletricidade e como que ela funciona, tá? Então eu coloquei aqui uma formulazinha aqui na tela aí para vocês, só para vocês saberem, tá? Eu vou deixar aqui a câmera junto, que nós vamos colocar o que eu vou falando aqui e nós vamos fazendo na bancada também, tá bom? Só que eu vou fazer analogia da eletricidade aí, vocês pensam assim, puta, na tomada da sua casa. Não, eu vou colocar a minha fonte aqui, trabalhar com tensão baixa, corrente baixa, só para vocês entenderem como funciona, beleza? Então, se vocês vão gostar do conteúdo aí, se inscreva no canal, ative o sininho aí para toda vez que eu vou fazer uma série disso, tá? Pelo menos 5, 6 vídeos aí, bem rapidão, para a gente entender como funciona isso. Agora foi uma explicação, né, do que é, então agora os outros vídeos eu vou entrar direto já no tema, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei aqui a tela aí para vocês, já com uma fórmula aqui, né, de potência. O pessoal confunde muito esse negócio aqui de potência, né? Às vezes compra um som lá, pô, cara, o negócio tem 3.000 watts. Eu já expliquei isso no vídeo de amplificador. Mas aqui, mostrando aqui para vocês, aqui, vocês vão entender certinho como funciona isso. A gente vai usar muito pouco teoria, tá? Mas vamos usar mais a lei de Ohm, como vocês devem ter visto aí no meu vídeo. A gente tem lá uma formulazinha da lei de Ohm, né? Que é bem fácil de memorizar na cabeça, né? Que é o rei aqui, né? Você quer saber a resistência, você tapa a resistência aqui, ó. Você tapa a resistência, aí você tem tensão dividido pela corrente. Você quer saber a tensão? É resistência vezes corrente. Então isso aqui nós vamos usar isso bem básico para vocês compreenderem direitinho como funciona. Eu vou começar aqui com a minha fonte de alimentação. Eu vou mostrar para vocês aqui no multímetro, né? Que aqui, ó, eu estou colocando aqui 9,7 volts. Vou baixar um pouquinho aqui, por 9 volts, para como se fosse uma bateria, né? Como se fosse essas baterias quadradas aí para vocês fazerem os testes na casa de vocês. Então, vamos supor, né? Eu vou colocar aqui no, na tela o que eu quero fazer. Vamos supor que eu tenho uma bateria aqui, essa bateria de 9 volts, certo? Aqui é o positivo e aqui é o negativo, certo? Que sai a bateria. Então, se eu pôr a ponta de prova, como eu mostrei no multímetro aí para vocês, positivo aqui e negativo aqui, eu vou ter os 9 volts, correto? Pessoal, pode parecer meio besta, né? Porque quem já conhece a eletrônica, fala, pô, esse cara tá falando só coisa que eu já sei aí. Mas tem muita gente aí que nos comentários eu vi que quer aprender como que funciona isso. Então, vou começar do básico ali para vocês entenderem lá. Então, se eu colocar a ponta de prova aqui e aqui, eu vou medir os 9 volts, correto? Como mostrei no multímetro para vocês. Se eu fechar um curto, colocar um fio daqui para cá, eu vou colocar minha ponta de prova aqui e aqui, vai ter 0 volts. Concorda comigo? Porque a ponta de prova, é, a ponta de prova estaria como se fosse nesse fio aqui, né? Nessa ponta aqui. Concorda comigo que o fio é o condutor e ele vai conduzir daqui para cá. Só que tem uma característica nisso. Se esse fio, se a bateria sua for uma bateria de grande potência, aí que a gente vai começar a cair aqui nisso daqui, ó. Se a bateria for de grande potência, né, uma bateria de carro, não seria os 9 volts, seriam 12 volts. Se você pegar um fiozinho fininho, colocar daqui a aqui, o fiozinho vai aquecer, vai abrir, porque a corrente é tão grande que esse fio se torna uma resistência aqui no meio. Ele já não é mais um fio mesmo, né? Ele vai se tornar uma resistência.
É como se fosse uma resistência de chuveiro. Na hora que você põe energia lá, ela aquece, né? Se você deixar sem água, ela vai chegar uma hora que ela vai abrir. Como tem água, ela resfria, então ela se mantém ali dentro de um certo valor ali de resistência, porque ela esfriou um pouquinho, e aí ela aquece a água. Aí eu vou mostrar isso para vocês aqui. Eu não vou colocar minha fonte em curto, né? Vou mostrar aqui para vocês. Colocar meu... Aqui vai estar os 9 volts ali. E se eu colocar um fio aqui, ó, entre o negativo e o positivo, olha lá, caiu para 0,26. O fio já está esquentando. Porque o fio criou uma resistência ali. Certo? Se eu colocar um fio mais grosso, talvez caia a 0 aqui, ó. A 0 volts aqui. E outra, minha fonte tem uma proteção, né, de contracurto. Então, ao invés de ela jogar os 3 amperes ali que ela tem aqui, ela vai diminuir bem a corrente para não queimar a minha fonte. Esse projetinho tem no canal também, tá? Se vocês quiserem verificar aí, é só procurar lá, proteção para fonte. Aí nós entendemos aqui que se eu fechar um curto, cai a 0 volts aqui, como o nome mesmo diz, né? Curto. Né? Então você está fechando um curto, você está diminuindo ali. Então se eu colocar um circuito para frente, se eu alimentar um amplificador, por exemplo, aqui na frente, qualquer desses projetos que eu faço aí, e colocar um curto aqui, o projeto para de funcionar porque eu estou jogando 0 volts lá. Então, se eu pegar um resistor de 22R, isso aqui é de 22R, e fechar na minha fonte aqui, ó, se eu fechar aqui, vamos ver quanto vai medir lá. Só que esse resistor meu vai esquentar pra caramba, rapidão. Esse aqui é um resistor de 22R que eu coloquei na fonte. Se eu colocar aqui, vai cair um pouco a tensão ali. Vocês podem verificar aí, ó. Caiu lá 0,2, só que já está esquentando aqui meu resistor. Porque a minha fonte tem corrente suficiente para passar por aquele resistor ali. Então nós vamos fazer a conta aqui. Esse resistor acho que é de 5 watts. Aí nós vamos entrar nas contas aqui. Então se eu tenho lá 9 volts, vamos colocar aqui, ó, 9 volts. Aí eu quero saber a potência que está sendo dissipada dentro nesse resistor, correto? Então, sempre tem um pouquinho de matemática, gente. Não tem como mostrar isso para vocês. Então lá, a potência é igual a tensão vezes a corrente. A tensão eu tenho, mas a corrente, essa aqui eu tenho, mas a corrente eu não tenho. Como que eu vou fazer para saber a corrente que está em cima disso? Vem aqui na fórmula, nessa formulazinha aqui, ó. Eu quero saber a corrente que está correndo em cima disso daqui, então a tensão dividido pela resistência. Então se eu pegar na minha calculadora lá, 9, né, dividido por 22, vai dar uma corrente de 40 miliamperes aqui, ó. Então eu já tenho aqui, ó, a tensão e a corrente. Já tenho a tensão aqui, ó. Se eu colocar aqui na fórmula que é a potência é igual 9 vezes 0,4. Então se eu for lá na minha calculadora, 9 vezes 0,4 vai dar 3,6 watts. Esse meu resistor aqui, como vocês podem ver, é de 22R. Então, mostrado aqui que eu falei que mas ele é de 5 watts. Como eu falei, mostrei para vocês aqui na formulazinha, ele está dissipando 3,6 watts. Então a gente já começou a fazer aqui uns cálculos aqui em cima, bem básicos sobre lei de Ohm. Se eu colocar aqui, ó, um resistor aqui nesses dois pontos aqui, ó, um resistorzinho mal feito, e colocar o multímetro aqui, ó, como a minha fonte fornece até 3 amperes e a nossa corrente estava lá em 0,4 amperes, então não vai cair minha tensão, cai muito pouco a tensão. Minha fonte que fornecesse 100 miliamperes, por exemplo, essa tensão ia cair bastante. Eu vou diminuir a corrente aqui da minha fonte, só para vocês terem uma ideia. Então se a gente medir aqui, ó, deixa eu aumentar a corrente aqui um pouquinho. Ó, se a gente medir aqui, vai dar 9 volts, porém eu diminui a corrente da minha fonte. Na hora que eu colocar o resistor aqui, a tensão cai bastante. Você pode ver que caiu bastante, porque eu diminui a corrente da minha fonte. Então não tem energia suficiente para poder... não está nem esquentando o meu resistor aqui. Está bem morninho, bem fraco. Agora se eu aumentar a corrente aqui da minha fonte, estou aumentando a corrente aqui. Conforme eu vou aumentando a corrente,
Ela chega até o valor lá e já começou a aquecer aqui. Então por aí vocês veem que tem uma relação entre tensão, corrente e potência. Voltando lá no amplificador. Ah, meu amplificador tem 3.000 watts. Você vê aí, tem 1 milhão de watts aí, 5.000 watts. Vocês não concordam comigo que isso depende diretamente da energia que está vindo na tomada? Se você pega e fala assim, ah, meu amplificador tem 3.000 watts, ele precisa tirar essa potência de algum lugar. Ele não vem do nada, né? Não vem do seu celular, não vem do seu receiver, do seu tape deck. O que ele faz? Ele pega aquele sinalzinho lá, já mostrei para vocês no amplificador lá, aquele sinalzinho lá que é uma senoide aqui assim, ó, transforma aquilo no alto-falante, um negócio desse tamanho aqui, ó. Só que isso daqui, né, essa forma de onda aqui, ó, não vem lá do seu, quer dizer, ele vem de lá, mas ou ele transforma, ele pega isso daqui, ó, e transforma nisso. Ele vai pegar esse sinalzinho aqui, ó, pequenininho, e vai transformar num sinal gigante. Então, vamos supor que daqui até aqui, ó, seja 1 volt, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui mais ou menos. E daqui desse ponto aqui lá no seu alto-falante vai sair, vamos supor, 30 volts, né? Aí você vai começar a fazer o cálculo de novo. Você vai voltar aqui. Deixa eu só limpar a tela aqui. Eu dei o exemplo aí de 30 volts, certo? Então nós vamos fazer o cálculo da potência disso daí. Então se eu tenho aqui a tensão, né? Vou pegar essa formulazinha aqui, ó. Eu tenho a tensão que vamos fazer o cálculo da potência. É igual a 30, certo? Vezes I. Eu não tenho, Celso, mas eu não tenho a corrente. Como que eu vou saber a corrente? Aí nós vamos voltar nessa fórmula aqui de novo. Eu quero saber a corrente, certo? Então eu vou tapar isso daqui. Vai ser a tensão dividido pela resistência. A resistência é a impedância do meu alto-falante lá na caixa de som, né? A impedância da caixa de som. Vamos supor que ela trabalha em 4 ohms, né? Tem impedância de 4, 8, tem alto-falante de 2 ohms, né? E aí você casando as resistências lá, a impedância dos alto-falantes, você chega até 1 ohm, né? Dependendo do amplificador que você esteja trabalhando assim. Se ele tiver potência suficiente, ele pode trabalhar com isso. Mas vamos supor que a caixa seja lá 4 ohms. Então eu tenho a tensão, que é 30 dividido por 4. Então vamos lá na calculadora. 30 dividido por 4. Então a minha corrente aqui, ó, é 7,5. Então vou escrever aqui embaixo aqui, ó. Potência é igual a 30 vezes 7,5. Isso é em 4 ohms, tá? Vezes 30. Então eu tenho 225 watts lá na frente. Então, minha potência é de 225 watts. Só que para você chegar nesse valor de 30 aqui, ó, um amplificador classe AB, que é a maioria, né, não os classe D. Os classe D tem até 90%, 90 e poucos por cento de eficiência da fonte. Mais para frente eu vou explicar isso. Mas se você tem 225 watts aqui, ó, no seu alto-falante, em um canal, por exemplo, você vai ter 450 watts total, né? Aí se você jogar lá vamos colocar aqui, ó. A potência é igual a 450 watts, certo? 450 watts. Aí eu quero saber a corrente que está consumindo isso. Isso, esse 450, vem da sua tomada, não vem de outro lugar. Ele vai lá, ele entra no seu amplificador aqui, ó, sai da tomadinha, vem para cá. Isso eu estou falando no amplificador classe AB. Então ele entra no transformador lá, vai sair aqui uma tensão aqui X. Se ele está dando 30 watts lá, a eficiência de um amplificador classe AB é por torno de 50%. Então eu estou tirando isso daqui, ó, da minha tomada. Só que como a eficiência é 50%, a grosso modo, não é bem assim, tá? A grosso modo, eu estaria lá consumindo da minha tomada, em plena potência, né? 900 watts. Não é porque não é 50%, que não é 50% de eficiência, então 50% eu estou perdendo aonde? Em calor, em LED, na própria perda do transformador mesmo que tem aqui, né? Desse aqui, ó, dessa peça aqui, ó. Do transformador, dos componentes que estão ali dentro, tem queda de tensão, tem coisa que a gente perde no meio do caminho. Então, um amplificador classe AB trabalha mais ou menos
em 50%. Então eu estou consumindo da minha tomada 900 watts. Amigo, 900 watts em 110 volts, né, que é a maioria das tensões que tem aí, ó, vai ser em torno de 9 amperes. 9 amperes que vai ter. É menos, tá? É menos. Tem um cálculo em cima disso daí que não chega a tudo isso. Tem um parâmetro que a gente usa para fazer o cálculo. Mas vamos supor, a grosso modo lá é pouca diferença. A grosso modo lá, estou consumindo 9 amperes. Se você olhar lá a sua tomada ali, ó, o máximo que ela suporta é 10 amperes. Então eu estou falando de uma potência de 450 watts, eu estou no limite da minha tomada. A tomada pode fornecer até 10 amperes. Existe tomada aí que é específica até 20 amperes. Aí para você, agora imagine lá você com um amplificador. Ah, o meu tem 4.500 watts. Meu amigo, você ia estar tomando lá no 90 amperes ali no 110 volts. 90 amperes. Já pensou que é isso? Você tem que puxar lá da rua isso daí. Bom, mas fugindo, né? Fugimos um pouco aqui que eu fiz só uma explanação aqui de potência, né? Que eu vejo assim uns absurdos. Apesar que para potência, para esses amplificadores de carro aí, os amplificadores são classe D. Aí a eficiência já não é 50%, chegando a 90%. Então, da fonte lá que você está utilizando para poder funcionar seu aparelho, você vai perder, né, nos componentes, tal, em resistência e alguma coisa ou outra, você vai perder lá 10%. Então, esse dos 450 watts que eu falei para você, né, que vai consumir da tomada 9 amperes, você vai consumir muito menos da tomada. Se ele está ali 9 amperes, você vai consumir na faixa de 5 amperes por aí, com amplificador classe D, né, que é esse amplificador digital, né? Foge um pouquinho do que eu coloquei no canal aí para vocês. Então, hoje eu só fiz uma explanação aqui de como que funciona a energia elétrica, mostrei um pouquinho para vocês aqui da lei de Ohm, né? Isso aqui a gente tem que ter em mente que é a base de tudo, né, para eletrônica. Pouquinho você vai ter que fazer é conta de multiplicar, sabe? E dividir, na maioria das vezes. Então, se quiserem tirar um print da tela aí, deixa eu só tirar esse quadradinho. Se quiser tirar um print da tela, guardar essas fórmulas aí, porque volta e meia vocês vão precisar usar isso. Porque no próximo vídeo aí nós vamos trabalhar com resistores, porque isso aqui vai ser a base para isso aqui, para o transistor. Tá? E vamos também conversar a respeito de capacitores. Então é importante que vocês pratiquem aí, coloque uma protoboard aí, invista um pouquinho em vocês. A eletrônica é um ramo muito legal, assim, é uma delícia trabalhar com isso. Às vezes você quebra a cabeça, você tem que largar tudo e descansar. Então hoje nós vimos aí um pouquinho da eletricidade, né, que é volt, ampere e potência. Mostrei para vocês o cálculo para fazer isso daí. E aí depois nós vamos começar a entrar já nos componentes eletrônicos, né? Eu quero chegar nisso daqui, no transistor. Eu tenho aí um videozinho aí que já explica para vocês como que funciona o transistor. Dá uma procurada aí no canal, vocês vão ver aí. Bom, por hoje é isso daqui, já tem bastante tempo já de vídeo. Então se inscreva no canal aí e fiquem ligados que nós vamos fazer o sorteio do osciloscópio aí no dia 31/7 às 19 horas. Se a gente chegar nos 1.000 inscritos. Eu acredito que chegue, porque eu já passei de 500. Então vocês estão no maior apoio para mim aí, é válido o que vocês estão fazendo aí comigo. E bola para frente, beleza? Valeu, rapaziada. Um abraço.